Pense só, estar na iminência de um futuro pelo qual se esperou 40 anos. É exatamente nesse ponto que encontramos uma nação inteira. E é aqui, em Deuteronômio, capítulos 12 a 34, que estão as instruções finais, sabe? O verdadeiro manual para o que vem pela frente. E isso já levanta uma pergunta gigantesca, né? Como é que se prepara uma nação inteira para o futuro dela? Esse é o grande desafio que Moisés encara nos seus últimos discursos. Para a gente entender como isso se desenrola, vamos passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a situação da nação naquele momento. Depois, uma ideia bem radical de um único lugar para adoração. Em seguida, as leis para criar uma sociedade justa. Aí vem o momento da escolha entre bênção e maldição. E, por fim, a emocionante despedida de Moisés. Então, vamos lá. Começando pela primeira parte. Uma nação à beira do abismo, a um passo de um recomeço total. Para sentir o peso desse momento é só olhar para essa linha do tempo. A saída do Egito, o recebimento da lei no Sinai e depois 40 longos anos vagando pelo deserto. E agora eles estão ali, na fronteira da Terra Prometida. Tudo, absolutamente tudo, levou a este exato ponto. Então o que é Deuteronômio, afinal? Pense nele não só como um livro antigo. É como se fosse uma constituição nacional, um código social e um tratado religioso tudo junto. É basicamente o projeto fundamental para essa nova nação. Agora, vamos para a segunda parte. Um lugar, um Deus. Isso aqui foi uma verdadeira revolução na forma de adorar. Olha só que mudança drástica. Antes, a adoração era toda descentralizada. Acontecia em vários altares, espalhados por aí. A nova ordem é radicalmente diferente. Toda a adoração nacional deveria se concentrar em um único lugar. Isso é uma virada de chave completa. Mas por que essa mudança tão grande? Bom, o ponto central era esse: forjar uma identidade nacional única, unificada. Ao concentrar a vida religiosa num só lugar, a ideia era construir uma comunidade coesa a partir de várias tribos que andavam dispersas. E isso nos leva direto para a nossa terceira sessão, as leis para uma sociedade justa, a construção de uma comunidade com equidade. Em vez de focar em cada regrinha, o mais importante é entender os princípios por trás dessas leis. Proteger os mais vulneráveis, garantir justiça imparcial, perdoar dívidas, ter honestidade nos negócios e tratar bem os estrangeiros. É o projeto de uma sociedade ética, na sua essência. E aqui está o propósito maior de forma bem clara. Essas leis foram criadas para ser um contraponto direto, para evitar as desigualdades sociais e a exploração que eram comuns nas culturas vizinhas. A ideia era criar uma sociedade diferente, fundada na justiça. Vamos avançar agora para ver como tudo isso culmina na quarta parte. A escolha entre a bênção e a maldição. O pacto e, claro, as suas consequências. Para entender a seriedade disso, a gente precisa entender o que é um pacto. Não é uma sugestão, sabe? É um acordo formal, um contrato com força de lei entre o povo e Deus. Tinha termos bem claros e, o mais importante, consequências muito claras para a nação inteira. A escolha foi apresentada de forma direta, sem rodeios. O primeiro lado do acordo era este. Obediência é igual a prosperidade, a promessa de uma vida de bênção, segurança e fartura na nova terra. Só que o outro lado era igualmente claro e bem duro. Desobediência é igual a exílio, a perda de absolutamente tudo que foi prometido. A escolha não era só uma questão individual, era uma decisão nacional, com consequências que definiriam sua existência. E isso tudo nos traz à parte final, e talvez a mais tocante da história, a despedida de Moisés, a passagem do bastão da liderança. Antes de partir, Moisés realiza 3 atos finais cheios de simbolismo. Ele entrega uma canção que serve como um testemunho. Depois, ele dá uma bênção final para cada uma das tribos. E por último, ele sobe a montanha para uma última visão. Seu apelo final ao povo, basicamente, resume a essência do livro inteiro. É uma frase que ecoa através do tempo, instruindo que a vida deve ser escolhida para que eles e seus descendentes pudessem viver. É o coração de toda a mensagem. E então chegamos a essa imagem poderosa e agridoce. Lá do alto da montanha, Moisés finalmente vê a terra para onde guiou o seu povo por 40 anos. A terra que ele mesmo nunca pisaria. É o fim de uma jornada monumental. A morte dele não é só o fim de uma vida, sabe? Ela marca o fim de toda uma era e o começo de um capítulo completamente novo para a nação. A liderança é passada adiante e o povo agora precisa seguir em frente sem o seu guia original.
E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Quando a gente olha para esse projeto tão antigo de nação, fica a questão: que legado essas leis e histórias antigas deixam para nós? E como será que elas continuam a moldar o pensamento sobre justiça, comunidade e propósito até hoje?